Oi, povo, tudo bem? Bom, a gente vai começar então nossa aula de hoje com introdução ao magnetismo. Na aula passada a gente falou sobre os fundamentos da eletrodinâmica que a gente vai acabar precisando em algum momento durante o nosso estudo de magnetismo e depois também em eletromagnetismo, que é quando vai fechar a nossa disciplina, tá? Então, na introdução ao magnetismo, a gente também vai dar os fundamentos para seguir os nossos estudos sobre campo magnético e o que gera campo magnético, etc. Então, essa é uma aula dos fundamentos básicos do magnetismo, tá bom? Então, pessoal, magnetismo é uma coisa muito curiosa, né? E o primeiro alerta que eu quero deixar aqui para vocês é que magnetismo não funciona baseado nas mesmas coisas que a eletricidade. Ou seja, um ímã, que em geral a gente costuma brincar, muita gente já brincou quando criança, né, o ímã de geladeira e tal, né, o ímã de geladeira que a gente tem contato, vai lá e gruda na geladeira, mas não gruda, por exemplo, num plástico, né, não gruda em todos os metais, cobre, por exemplo, não gruda, ou a gente já brincou com ímã na mão de tentar juntar polos, etc. A primeira lição é que os ímãs não funcionam da mesma forma que a eletricidade, ou seja, os ímãs não são eletricamente carregados, tá? Não são fenômenos de eletrização que acontecem no ímã. Então é preciso a gente entender isso para poder ficar disponível a verificar que o magnetismo é um fenômeno diferente do fenômeno da eletrização, da eletricidade. Tá? Não existe... existe alguma relação que a gente vai ver depois do eletromagnetismo, mas o fenômeno magnético, o fenômeno magnetismo é diferente do fenômeno elétrico, tá? Então o magnetismo é muito curioso por isso, porque se eu tenho um objeto carregado, já começando pela diferença, um objeto carregado sempre atrai um objeto neutro. Agora, um objeto magnetizado não necessariamente atrai qualquer objeto não magnetizado, tá bom? Então, um ímã atrai a geladeira, gruda na geladeira, mas um ímã não gruda no vidro. Um ímã não gruda no tecido. Um ímã não gruda no papel, tá? Mas gruda em alguns metais. Gruda em ferro, gruda em níquel, gruda em algumas coisas assim. Então, um ímã atrai alguns metais. E por ação e reação, esses metais também atraem um ímã. Sempre força de ação e reação, tá bom? Se existir atração, atração é mútua. Ok, gente? É importante a gente já saber disso. Na eletricidade também, a ação e reação entre duas cargas, ou entre uma carga e um objeto neutro. O magnetismo também. Se houver força magnética, ação e reação entre eles. E o mais legal do magnetismo é isso, né? Se a gente tentar brincar com um ímãzinho em casa, quem tem ímãs, vai perceber que ele tem duas regiões distintas. Isso é o mais interessante, né? E é o mesmo ímã, é diferente da eletricidade, que eu tenho uma carga positiva ou uma carga negativa. O ímã não. O mesmo ímã apresenta as duas regiões, tá? Os dois polos que a gente vai ver depois. Então, se eu tento juntar esses ímãs, tem determinada posição que gruda. Mas se eu girar e tentar juntar, ele começa a repelir, né? Não dá, é até curioso a gente ficar brincando. E tem várias aplicações, por exemplo, os eletroímãs. Essa foto eu acho incrível, né? Que é um ímã capaz de ser ligado e desligado. Eu consigo ligar e desligar o fenômeno magnético. E aí aqui no ferro velho, eles ligam e desligam para pegar essa montoeira de ferro aqui para, sei lá, levar para uma prensa, enfim, para alguma finalidade ali que eles estão querendo, tá? Então, isso aqui é um eletroímã que daí pode ser ligado e desligado e, portanto, gruda ou não gruda, né? Ele gruda e depois ele desliga o eletroímã e solta no lugar que ele quer. Muito interessante essa aplicação aí do magnetismo, tá? Então, gente, os ímãs é isso. Primeira coisa que eu falei, a força de ação e reação. Então, a gente sabe que o ímã tem essas duas partes de comportamentos distintos, que a gente chama de dois polos, e eles não são separados, eles são no mesmo ímã. Veja, diferente da eletricidade, tá? Na eletricidade eu tenho cargas positivas, cargas negativas. Os ímãs não, os ímãs eu tenho no mesmo ímã dois polos, no mesmo ímã, ok? E se o ímã atrai um determinado metal, por exemplo, ele está atraindo aqui o clips de papel, tanto faz se eu boto um polo do ímã perto vai atrair, ou se eu boto o outro polo do ímã perto também vai atrair esse respectivo metal aqui, tá bom? Então não interessa o polo, se for um ímã próximo de um metal que sofre atração magnética,
tanto faz o polo, ok, gente? Vai sofrer atração de qualquer um dos polos. E sempre ação e reação. Ou seja, se eu seguro o ímã e boto um pedaço de ferro próximo, esse pedaço de ferro gruda no ímã. Mas se eu segurar o pedaço de ferro e botar um ímã próximo, esse ímã também vai ser puxado pelo ferro. Ou seja, ação e reação, tá bom? Aqui, da mesma forma que os ímãs puxam esses clips, os clips também puxam o ímã, ação e reação. Ok? E aqui, ó, curiosidade, ó, aqui é um pedaço de cobre, ok? E isso aqui é um ímãzinho que está pendurado num fio. A gente vê que ele não sofre, ó, ele não vai, não gruda aqui no cobre. Então, o cobre é um material que não é atraído pelo ímã. Se fosse eletricidade, isso aqui neutro, isso aqui carregado, haveria atração, né? Porque um corpo eletrizado atrai um corpo neutro, mas magnetismo é diferente. Então, gente, materiais magnetizados atraem alguns, ok? Alguns metais, não atraem todos os metais. E os ímãs não são eletricamente carregados, eles são magnetizados, o que é diferente. Então, como eu disse, ó, todo ímã ele tem um comportamento dipolar, ou seja, não existe até hoje na natureza, isso é muito interessante também, pelo menos até onde a gente conhece, né? Não existem monopolos magnéticos, da mesma forma que existem monopolos elétricos, ou seja, o que é um monopolo elétrico? Uma carga elétrica positiva ou uma carga elétrica negativa individual. O ímã não tem monopolo, o ímã tem sempre dipolo, ele é um dipolo magnético. Tem um polo magnético e outro polo magnético que, para diferenciar bem da eletricidade, gente, a gente dá o nome que quiser, né? Podia, sei lá, polo doce, polo salgado. É um nome, é só uma convenção, não significa realmente nada, tá? Mas são comportamentos distintos. Então, para diferenciar da eletricidade, que os polos elétricos são os positivos e os negativos, os polos magnéticos são chamados, então, de norte e sul. E veja, todo ímã tem os dois polos, tá, pessoal? Não existem monopolos, insisto com vocês. Então, aqui tem um exemplo de um ímã em forma de barra, ó, polo norte para um lado, polo sul para o outro lado. Aqui um famoso ímã em forma de ferradura, parece muito em desenho animado, polo norte, polo sul, tá? Dois polos no mesmo ímã. E aqui dois ímãzinhos em forma de anel, um polo aqui, se ele está marcando o vermelho norte, né? Então esse aqui é norte em cima, e aqui aparece um pouquinho da cor azul, ó, mas do outro lado do anel, se a gente virar ele de cabeça para baixo, fica assim. Então ele não é monopolar, tá, gente? Aqui é vermelho de um lado, mas se virar do outro lado é azul. E outra, pintar de azul e vermelho é puramente visual, tá? Se eu tirar toda a tinta que está aqui no ímã, isso é importante que se diga também, ele continua um ímã e continua com dois polos, tá bom? Pintar aqui é só para visualizar, mas nada além disso. Então não tem nada a ver com a cor, ok, gente? É só uma maneira de representar, de pintar para a gente visualizar isso. Então esses disquinhos aqui, eles são coloridos ao contrário do outro lado. Okay? Esse aqui é vermelho aqui, se virar é azul e vice-versa nesse outro disco. Então são os dipolos, todo ímã é um dipolo magnético. E aí, qual que é o comportamento dos polos? Então é o seguinte, ó, se eu tiver polos opostos, norte com sul, eu sempre vou ter uma atração. Então se eu deixo um ímã penduradinho e aproximo um polo norte desse polo sul, esse polo sul tende a grudar aqui no polo norte, ele vai ser atraído. E se eu aproximo polos de mesmo nome, norte com norte ou sul com sul, isso aqui vai gerar um comportamento magnético repulsivo, tá bom? Então esse pêndulo aqui, esse ímã, giraria para lá para repelir norte com norte. Então norte com norte repele, sul com sul repele, norte com sul atrai, sul com norte atrai também. Polos opostos sempre se atraem, tá bom? Então, como eu já falei, ó, diferente da eletricidade, as unidades magnéticas são dipolares e as unidades elétricas são monopolares, cargas individuais. Olha que legal, aqui só um experimentozinho bacana para mostrar que o ímã também está pintado, tá? Um lado é preto, o outro lado é vermelho, não me interessa o que é norte e o que é sul, só me interessa que aquilo que é vermelho é sempre o mesmo polo daquilo que é vermelho e o que é preto é o mesmo polo daquilo que é preto. Então forma tipo uma mola, um amortecedor magnético, como se fosse, ó. Vamos supor aqui que o norte seja vermelho, então aqui eu vou ter norte em cima, sul embaixo. Aí esse aqui é posto ao contrário, ó, o norte embaixo e o sul em cima. E esse aqui, sul embaixo, norte em cima. Conclusão,
norte com norte, repele, sul com sul, repele, e eu consigo formar uma pilha de ímãs aqui, um em cima do outro. Se fosse no laboratório, a gente mostraria facilmente esse evento aqui, é muito bacana, tá? Então, um efeito magnético bem interessante, só da repulsão dos polos de mesmo nome. Gente, outra característica legal dos ímãs é que os polos magnéticos são inseparáveis. E aí, como eu já falei antes, pelo menos até onde a gente sabe hoje, pessoal. Não tem como a gente pegar um ímã e dizer, não, tá, vou cortar esse ímã bem no meio e separar o polo norte e o polo sul. Não dá para fazer isso. Se você quebra um ímã na esperança de separar os polos, você acaba com 2 novos ímãs, tá bom, gente? E cada um desses novos ímãs com 2 polos, mantendo a mesma orientação original, tá? Então, se o norte estava em cima e o sul embaixo, eu quebrei. Nos 2 pedaços, o norte vai estar em cima, o sul embaixo. Mantém a mesma orientação. Não tem como separar os polos, tá bom? Pelo menos até onde a gente sabe hoje. Dentro da física, tem gente fazendo pesquisa em monopolos magnéticos, ou seja, tentando verificar que condições, eventualmente, no universo ou são possíveis ou foram possíveis em algum momento do passado para que existissem esses monopolos magnéticos. Até hoje a gente não tem nenhuma detecção confirmada desses monopolos, tá bom? Bom, aqui a mesma coisa, um pedação de ímã, norte e sul, quebrei em vários pedaços, ó, e cada pedaço continua com 2 polos. Norte e sul mantendo a mesma orientação, norte à esquerda, 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 esquerda de cada pedaço. E o sul, direita, direita, direita de cada pedaço, tá bom? O que dá origem, então, ao magnetismo? Pessoal, na eletricidade, o que dá origem à eletricidade, a gente viu, é uma propriedade da matéria, ou seja, as partículas elementares, as partículas de que a matéria é feita, possuem carga. Nem todas, a gente já viu, né? Nem todas possuem carga, mas algumas possuem carga. Então, quer dizer, a carga elétrica é uma propriedade da matéria, da mesma forma que a massa é uma propriedade da matéria, a carga, etc. Né? Então, o magnetismo também é uma propriedade da matéria. A primeira origem do magnetismo é que as partículas elementares, não todas elas, então, da mesma forma que nem todas as partículas fundamentais possuem carga elétrica, nem todas as partículas fundamentais possuem comportamento magnético, certo? Mas algumas possuem. Então, uma das origens do magnetismo é a própria estrutura da matéria, ou seja, partículas lá na estrutura dos átomos e das moléculas que acabam funcionando como pequenos ímãs. Essas partículas que têm comportamento magnético, elas mesmo têm 2 polos, têm um momento magnético, que a gente vai ver depois, que se comporta como se fossem 2 polos magnéticos. Então, gente, desde a origem conhecida do magnetismo, mesmo nos confins da matéria, o comportamento magnético é dipolar, 2 polos, tá bom? Nas partículas que possuem comportamento magnético, os que não possuem, não tem comportamento magnético, né? Não tem dipolo magnético. Mas uma outra curiosidade, que aliás vai ser aquilo que vai levar ao chamado eletromagnetismo, que é a relação direta entre fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos, é que eu consigo fazer uma corrente elétrica, ou seja, um movimento de carga elétrica, Cada vez que eu tenho isso, eu tenho geração no espaço de campo magnético, ou seja, de comportamento magnético. Tá? Então, o fato de existir uma corrente elétrica no espaço, isso gera magnetismo, isso gera um comportamento magnético também. Então, cargas elétricas em movimento, que é corrente elétrica, gera o fenômeno magnético, e a própria estrutura da matéria nas partículas elementares, isso também gera, algumas delas, né, dão origem aí ao magnetismo. Então, aqui algumas aplicações, no caso de corrente elétrica, movimento de carga, o campo magnético da Terra, que aliás, uma bússola, né, funciona se orientando com o campo magnético da Terra, então o nosso planeta tem campo magnético, tem comportamento magnético. Esse comportamento magnético vem, em princípio, no modelo teórico aceito atualmente para explicar o magnetismo terrestre, é das correntes de íons, então material ionizado que flui lá no interior do planeta, no núcleo, e aí à medida que ele vai fluindo, é um movimento de carga e, portanto, movimento de carga gera campo magnético, tá? Então o campo magnético do planeta é uma aplicação de eletricidade gerando campo magnético,
E como eu disse, lá nos ferros velhos, né, a gente tem aqui também ímãs que podem ser ligados e desligados. De que jeito, gente? Com eletricidade, com corrente elétrica. Então, se eu quero ligar o ímã, basta eu ligar a corrente elétrica que passa aqui dentro. Se eu quiser desligar o comportamento magnético, basta eu desligar a corrente. E aplicações da estrutura da matéria, é interessante a gente falar dos próprios ímãs, então os materiais magnetizados. Como eu disse, eles não são eletricamente carregados, então é outro comportamento, e isso vem lá das partículas elementares de que os ímãs são feitos, dos próprios momentos magnéticos, dos átomos das partículas, lá que a gente vai ver mais para frente no nosso curso. E a ressonância magnética nuclear. A ressonância magnética nuclear só funciona porque as partículas elementares, aí no caso que estão no corpo, que eu quero fazer a visualização, elas têm comportamento magnético. Então esse sistema aqui gera um campo magnético por eletricidade aqui em volta, e aí ele vai interagir com os momentos magnéticos das partículas lá no nosso corpo para emitir um sinal, na verdade uma radiofrequência, que não vem ao caso aqui. E aí, com base no sinal emitido, a gente consegue fazer imagens do corpo humano. Tá? Então, são aplicações aí onde a estrutura da matéria, o comportamento magnético da estrutura da matéria é que explica os fenômenos que a gente observa nesses casos. Então, gente, o que vai interessar para nós nesse momento é determinar o campo magnético. A gente viu em eletricidade que toda carga elétrica gera em volta dela um campo elétrico, que era representado por linhas de força, a gente chamava lá, ou linhas de campo elétrico. O campo magnético é a mesma lógica, só que ao invés de ser representado por linhas de força, a gente chama de linhas de indução, ou linhas de campo magnético, tá bom? Então é a mesma estrutura de linhas, mas o mais interessante é que as linhas de campo magnético são sempre fechadas. Por quê, gente? Porque o magnetismo não foi encontrado até o momento monopolos magnéticos. Então, se eu tenho uma carga elétrica positiva, ela gera campo radial até o infinito. A gente viu isso lá. Se é uma negativa, é campo radial do infinito até a carga. O sentido é uma convenção. Aqui também. Só que aqui as linhas, ao invés de serem abertas, do ímã até o infinito, do infinito até um polo, não existem polos separados. Então, as linhas vão sempre de um polo para outro, tá? E acaba fechando um ciclo. Se eu tiver um ímãzinho isolado, as linhas saem desse ímã e voltam para esse ímã, saem do ímã, voltam para esse ímã. São linhas fechadas, porque eu tenho dipolos magnéticos, tá? E aí o sentido das linhas é convencionado. Fora do ímã a gente convenciona que as linhas vão de norte para sul, e aí para fechar dentro do ímã elas têm que ser de sul para norte. Então, fora do ímã, norte para sul, e dentro do ímã, sul para norte, tá bom? Pessoal, da mesma forma que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, o campo magnético também é uma grandeza vetorial, ou seja, representado por um vetor. Por isso que está em negrito aqui, é uma outra maneira de representar um vetor, não necessariamente só com a flechinha em cima, mas se eu tenho algo em negrito, isso indica também que é um vetor, tá bom? Então, o campo magnético é vetorial, representado por B, vai ser o campo magnético. E aí, da mesma forma que a eletricidade, se eu conheço a linha de campo elétrico e quero o vetor campo elétrico num ponto, esse vetor é tangente à linha. Amados, aqui é a mesma coisa, o campo magnético é vetorial e ele é representado pelo vetor B, que também é tangente à linha de indução, ou linha de campo magnético, ok? E o sentido do vetor é o mesmo sentido da linha do campo magnético. E aí a relação que vale para você ter uma noção do módulo desse vetor, ou seja, a intensidade do campo, ela tem a ver com a densidade de linhas. Então, se eu tenho várias linhas na mesma região, em volta da mesma região, eu tenho um campo magnético mais intenso. Se eu tenho poucas linhas, eu tenho um campo magnético menos intenso, tá bom? Então, no caso de um ímã, aqui eu tenho um ímã isolado, norte e sul, tá? E as linhas, então, fora do ímã, ó, vão de norte, saem do norte e chegam no sul, saem do norte, chegam no sul, saem do norte, chegam no sul. Aqui dentro do ímã não está aparecendo, mas como as linhas são fechadas, acaba formando de sul para norte aqui, tá? Elas se fecham, todas as linhas se fecham. Então,
norte para sul e aqui dentro sul para norte, norte para sul e aqui dentro sul para norte. Todas as linhas aqui dentro do ímã vão de sul para norte. E tem uma linha especial que a gente diz que sai daqui, ó, a linha que sai exatamente no eixo de simetria do ímã. Em tese ela sai em linha reta, tá? E aí chega uma em linha reta aqui também. Claro que linha reta é uma aproximação, na verdade ela faz a volta lá muito longe e acaba a gente aproximando, dizer que existe uma linha que sai em linha reta, tá bom? Do polo norte e chega em linha reta aqui no polo sul, no eixo de simetria do ímã. Se você duvida que isso aqui funciona dessa maneira, se a gente tivesse no laboratório seria fácil de mostrar, mas eu tenho uma foto, tá? A gente pega um ímã, coloca um monte de limalha de ferro, que é pedacinho de ferro, que sofre influência de campo magnético, tá? Na região aqui em volta. Aí a gente só dá uma batidinha no papel para as limalhas de ferro se acomodarem e você vai ver que essas limalhas se aglomeram justamente onde teriam essas linhas do campo magnético. Realmente funciona isso, olha aqui, ó. Então as linhas saem lá do norte, ó, saem lá do norte e chegam aqui no sul. Se você tiver um pouco de boa vontade, dá para ver aqui as linhas, tá? Mas o sentido não aparece. Como eu falei, o sentido é uma convenção. Então fora do ímã, até porque a gente não enxerga, então tem que ser uma convenção, né? Então fora do ímã as linhas vão de norte para sul e norte para sul, e aqui dentro não dá para ver, mas elas seguiriam então sul para norte. Todas as linhas fechadas. Aí aqui, ó, sai uma linha reta, lá também sai uma linha reta, sai lá, chega aqui, tá? Então é a mesma coisa que esse desenhozinho, só que a gente vai usar daqui para frente esse desenho de forma esquemática, mas eu gosto de mostrar que, bom, dá para mostrar isso num laboratório, dá para a gente visualizar essas linhas de campo magnético, tá bom? Então vamos aplicar essa brincadeira que a gente viu aqui em cima sobre como é que funciona, como é que a gente acha o vetor campo. Em 2 pontos. Então marquei aqui um pontinho azul, marquei aqui um pontinho amarelo e aí a questão lá, uma questão qualquer, pede para vocês desenharem o vetor campo magnético nesses 2 pontos. Como é que faz? Só lembrar aqui, ó, o campo magnético é vetorial e tem direção tangente à linha no mesmo sentido. Qual que é a lógica da coisa? Vai caminhando por cima da linha naquele ponto, que passa naquele ponto que você quer, ó. Então vai caminhando, 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 chega aqui como se fosse aquela brincadeira do carro que se perde na curva, ele sai pela tangente. Então a tangente nesse ponto seria para cá, para fora. Ele não faz a curva, tá? O vetor é retinho. Seria seguindo aqui assim, seguindo a reta tangente daquele ponto. E aqui, se a própria linha de campo é uma linha reta, então o vetor acompanha a própria linha reta, obviamente, né? A tangente é uma reta, é a própria reta. A tangente é uma curva, não é a própria curva, tá? É uma reta que só toca a curva num ponto. Então, se a gente tivesse que desenhar os vetores, ó, é assim que a gente faz, tá bom? Então, o vetor campo magnético nesse ponto, tangente à curva nesse ponto, B1, vetorzinho em cima, vai dar para cá. E B2, tangente à reta é a própria reta, então B2 nesse ponto vai dar para cá. E assim eu posso fazer em qualquer ponto do espaço. Beleza? Pessoal, é importante a gente ficar ligado também aqui, ó, na densidade de linhas, que é a última propriedade que eu escrevi aqui para vocês. Veja que numa regiãozinha em volta do B2 aqui, ó, se eu imaginar um tamanho fixo, em volta do B2, tem muito mais linhas do que esse mesmo tamanho em volta do B1. Então a densidade de linhas nessa região bem próxima ao polo, pessoal, tem um campo magnético mais intenso. Ó, o módulo de B2 é maior do que o campo magnético lá em B1. Ok? Então aqui nas regiões polares é onde a gente tem campos magnéticos mais intensos. E lá fora a gente tem campos menos intensos. Tudo pela brincadeira da densidade de linhas. Bom, falei da intensidade, falei do módulo. Agora, se eu tiver que calcular então um campo magnético, a unidade de medida de campo magnético é Tesla, pessoal, no sistema internacional. Então, você mede em Tesla. E só para dar uma ideia para vocês de valores de campo magnético, o campo magnético da Terra é da ordem de 10 a menos 4 Tesla. Um ímãzinho pequeno que a gente tem em casa tem um campo da ordem de 10 a menos 2 Tesla. E uma ressonância magnética nuclear, que você entra na máquina lá, ela gera um campo aí de 2, 3 Tesla. Tudo aproximado, tá, gente? Só para a gente ter uma noção. Então, o campo magnético da Terra é fraquinho comparado ao campo magnético de uma ressonância magnética. Mas, enfim, só para a gente ter noção de como é que funciona.
E se você tiver uma outra unidade de medida, que é o Gauss, tá? Se você tiver em Gauss o campo magnético, é importante passar para Tesla. Tesla é a unidade do SI. Então, em todas as equações do magnetismo, você vai botar o campo magnético em Tesla, se tiver tudo no sistema internacional. E aí vale uma regrinha de 3, né? Um Gauss é 1 vezes 10 a menos 4 Tesla. Um Gauss é 1 vezes 10 a menos 4 Tesla. E aí você pode converter de uma unidade para outra. Bom, e aí bússolas que a gente usa o tempo... Bom, não sei se a gente usa, né? Mas no início das grandes navegações, aí os primeiros aviões... Aliás, os aviões até hoje têm bússola lá dentro. Elas são sistemas muito bons de orientação, porque uma bússola, essa agulha que tem aqui na bússola, é uma agulha imantada, ela é um imãzinho. E se ela é um imãzinho, ela tem 2 polos, o polo norte e o polo sul, da agulha da bússola. Então, gente, se eu deixar a bússola livre para girar, ou seja, se eu não prender a agulha, se a agulha puder fazer o que ela quiser, o comportamento natural dela é se alinhar com o campo magnético externo da região onde ela está. Então, todo o ímã livre para girar, como a agulha de uma bússola, ela se alinha com as linhas do campo magnético, tá bom? Então, olha aqui, ó. Se eu tenho o polo norte e o polo sul aqui, e aquelas várias linhas, se eu botar uma bússola aqui em cima, o norte da bússola aponta, como eu disse, ó, se alinha com o campo magnético. Então, o campo magnético nesse ponto é tangente à linha, como a gente já falou. Então, a bússola se orienta na tangente àquela linha, se orienta na horizontal aqui. E com o norte da bússola apontando no mesmo sentido da linha, pessoal. Tá? Se eu boto nessa linha mais para cá, então a tangente é aqui assim, e o sentido da linha, ó, norte para sul, então o norte acompanha o sentido da linha. Mesma coisa se eu botar uma bússola aqui, ó, ela acompanha a tangente à linha no sentido da linha. Bússola aqui, o norte dela acompanha a linha chegando, ó, chegando no sul agora. Então o norte vai estar para cá, na tangente da linha. E a mesma coisa nos outros pontos. Então uma bússola livre se alinha com o campo magnético do local. E é por isso que funciona, então, uma bússola para a gente se localizar em onde está o norte no nosso planeta, né? Porque a bússola, como eu disse, aqui tem vários desenhozinhos, né? Então a bússola, se eu deixar em vários lugares aqui em volta da Terra, ela vai se alinhar, vai apontar na direção tangente e no mesmo sentido da linha de campo magnético daquele local. Sobre o magnetismo da Terra, pessoal, isso é interessante a gente notar que a Terra tem um eixo magnético que é discordante do eixo geográfico. Então, o norte e sul geográfico da Terra são os pontos extremos do Polo Sul e do Polo Sul aqui embaixo e do Polo Norte lá em cima. Então, o extremo do Polo Norte é o Polo Norte geográfico, tá? Isso está escrito em algum lugar aqui, ó. Então, o extremo do Polo Norte é o Polo Norte geográfico e o extremo do Polo Sul é o Polo Sul geográfico, ok? Só que o eixo magnético, que é esse que aparece em vermelhinho aqui, ó, onde surgem os polos magnéticos do planeta, não são coincidentes com os polos geográficos, é um pouquinho deslocado. E isso muda com o tempo e tal, a gente não tem como discutir isso aqui agora, mas é curioso a gente entender que o magnetismo da Terra, o eixo magnético pode sofrer mudança à medida que os anos passam, na verdade, milhares de anos aí, na escala de tempo. Então, o eixo magnético é esse eixo avermelhado, que é um pouco deslocado do eixo geográfico, tudo bem? E pessoal, se uma bússola, olha aqui, ó, se uma bússola se orienta para o norte geográfico, não exatamente no norte geográfico, mas no polo magnético que fica próximo do polo geográfico, então se a bússola me orienta para lá, isso significa, pessoal, que a linha está indo naquela direção, o sentido da linha é lá para cima. Pessoal, se o sentido da linha é lá para cima e a gente viu que fora do imã as linhas vão de norte para sul, olha que interessante. O polo magnético lá embaixo, no sul geográfico, não coincidente, mas próximo dele, é o polo norte magnético, tá? Porque as linhas saem lá de baixo, ó, e entram aqui em cima, saem lá embaixo, entram aqui em cima, saem lá embaixo, entram aqui em cima. Então, se a bússola se alinha com a linha e a bússola aponta lá próximo do norte geográfico,
então ela está apontando para o sul magnético, ok, gente? Então, assim, cuidado. Polo sul magnético é o mesmo que o polo norte geográfico? Não é. Não é, porque os eixos são um pouquinho diferentes. Então, o polo sul magnético é próximo do norte geográfico, mas não coincidente. O polo norte magnético é próximo do sul geográfico, ok? E aí só cuida, porque em geral, quando a gente estuda geografia, gente, e aí é onde aparece a confusão, os geógrafos costumam costumam definir o polo magnético que fica lá perto do norte geográfico como norte magnético, tá? Tudo bem, é uma questão de convenção, eles podem convencionar assim, não tem certo ou errado. Só que a gente tem que entender que fisicamente o comportamento magnético lá daquele polo lá de cima é um comportamento de sul magnético, tá? Em relação a dipolos, em relação a magnetismo, ele é um sul magnético. Agora o geógrafo pode, sem problema nenhum, dizer, olha, lá é o meu norte magnético, mas é uma convenção dele. Em física a gente sabe que o comportamento é sul magnético. E a mesma coisa lá embaixo, tá? O polo magnético próximo do sul geográfico é um norte magnético para a física. E o geógrafo pode acabar chamando de sul magnético sem problema nenhum, tá bom? Então tá, e aí eu posso calcular ainda o campo magnético resultante. Se o campo magnético é uma grandeza vetorial, pessoal, então se eu tiver mais de um campo magnético numa região do espaço, num ponto do espaço, no fundo eu vou ter que calcular o campo magnético resultante daquela região. Então você faz um campo magnético, você faz o outro campo magnético e soma. Isso é o que a gente chama de princípio da superposição, ou seja, desenha os dois campos magnéticos separados e aplica uma soma de vetores, porque campo magnético é vetorial, então você aplica uma soma de vetores naqueles vetores para saber o campo magnético resultante naquele ponto. Então olha lá, peguei um exemplo que é um ímã, sei lá, meio roxinho aqui, então um ímã roxinho, um ímã verde, isso aqui só para, não existe essas cores, tá? Só para a gente poder visualizar a diferença. E eu marquei um ponto preto, então eu quero saber qual é o campo magnético nesse ponto preto. Como é que eu faço? Primeiro, imagina o campo de um ímã, depois imagina o campo do outro ímã e desenha separado. Então, ó, vamos pegar o ímã roxinho, tem uma linha que passa, ó, nesse sentido, de norte lá para sul, tá? De norte para sul. Então, nesse ponto, o campo magnético roxinho vai estar na tangente aqui, mais ou menos para cá, tá bom? Mais ou menos para cá, mais ou menos na direção tangente ali daquele ponto, no mesmo sentido. O ímã verde, aqui é um polo sul, ó. Então, tem uma linha chegando nesse polo sul. Então, o campo magnético verde nesse ponto vai estar na tangente dessa linha, só que para cima, aqui na diagonal para cima, porque a linha é para cima, chegando aqui ao polo sul. Então você faz princípio da superposição, como eu falei, soma de vetores. O vetor resultante, B resultante, é a soma dos vetores B1 mais B2, onde B1 é de um ímã, B2 do outro ímã. Vamos fazer um zoom, só para a gente visualizar mais facilmente aqui a região, ó. Então, nosso B1, como eu disse, está mais ou menos na diagonal para baixo, tangente ali. Nosso B2 está mais ou menos na diagonal para cima. E agora eu tenho esses dois vetores para fazer aqui, ó, a soma vetorial entre eles. Pessoal, de novo, pela milionésima vez, você vai ouvir isso em física, soma de vetores não é soma de números, ok? Então, se um é 2 Tesla e o outro é 4 Tesla, não é somar 2 mais 4 igual a 6. Somar vetor é aplicar os métodos de soma de vetores, que é o método do paralelogramo, ou o método do polígono, ou o método de decompor em componentes e aí somar componente a componente. É isso que tem que passar na sua cabeça quando você vê isso aqui, tá, gente? Isso aqui é uma soma de vetores. Bom, se você lembrar lá da física 1, eu tenho um vetor para cá, um vetor para cá, dois vetores com a origem em comum. Então, o que está gritando para a gente fazer de método aqui entre os três é o método do paralelogramo, que é ir lá na pontinha do vetor verde e fazer uma reta paralela ao vetor roxo, tá? E na pontinha do vetor roxo, fazer uma reta paralela ao vetor verde.
Se a gente fizer isso, ó, uma reta paralela ao vetor roxo e uma reta paralela ao vetor verde. Opa, cruzou aqui. Esse ponto onde cruzou é justamente onde termina o vetor BR, que é o resultante. Então o resultante começa aqui na origem do sistema e termina lá no cruzamento das retas paralelas, tá bom? Vai estar aqui o nosso vetor resultante. E aí, gente, tem uma outra questão, que é uma pergunta que eu posso complementar, que é se eu botar uma bússola nesse ponto aqui do espaço, ó, para onde que a bússola vai apontar? Perguntinha clássica. O norte da bússola vai apontar junto com B2 ou vai apontar junto com B1? Nenhum dos dois. Se eu botar uma bússola nesse ponto do espaço que está representado aqui por esse pontinho, ela vai se alinhar com o campo resultante. Por isso que é importante a gente saber o campo resultante numa região, tá? Então eu boto a bússola aqui, ó, e o norte dela, que em geral é a partezinha vermelha, ela vai apontar juntinho do campo resultante, tá bom? E eu posso determinar então um módulo do vetor vermelho, o módulo do vetor resultante. Para isso eu preciso daquelas relações também da física 1, tá bom, gente? E aí você tem aqui, ó, o ângulo θ entre eles, entre os dois vetores, e aí você calcula o módulo do resultante, que vai ser raiz quadrada do módulo do primeiro ao quadrado, mais o módulo do segundo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo que separa esses dois vetores. Isso aqui é chamado de lei dos cossenos para vetores. Então, sabendo os dois vetores e sabendo o ângulo, os módulos e os ângulos, eu determino o módulo do vetor resultante. E aí, lembrando de física 1, alguns casos clássicos, tá, de soma de vetores, ó, o vetor resultante é soma vetorial, que não é soma de números. Então, lembra, se o ângulo θ entre os vetores for 0 grau, então o vetor roxo para cá com o vetor verde para cá, o vermelho tem a mesma direção, mesmo sentido, tá? E o módulo dado pela soma dos módulos. Se eles estão coincidentes, mesma direção e sentido. Se eles estão opostos, mesma direção e sentidos opostos, então direção horizontal, um para a direita, um para a esquerda, mesma direção, sentidos opostos. Aí o teu resultante vai ter a mesma direção deles, ou seja, direção horizontal aqui, e o sentido do resultante corresponde ao sentido do vetor de maior módulo. Então, se o meu vetor de maior módulo é o verde, o resultante vai ser horizontal para a direita, concordando com o sentido do maior. E o módulo dele agora é simplesmente a subtração dos módulos, tá bom? E aí, gente, não interessa se esse resultado aqui vai dar positivo ou negativo, porque tu já sabes que ele vai apontar no sentido do vetor maior, tá bom? Então aí, aqui você pode esquecer os sinais, desde que você subtraia um módulo do outro e aí esquece o sinal, tá tudo certo, ok? E se eu tiver um ângulo de 90 graus entre os dois vetores, ó, outro caso clássico é quando eu tenho um vetor para cima, o outro para a direita, ou um para baixo, um para a esquerda, sei lá, 90 graus. Então você pode tirar o módulo do vetor resultante pelo teorema de Pitágoras, ou seja, raiz quadrada dos dois vetores aqui, dos módulos dos vetores ao quadrado. Então você pega o módulo do primeiro ao quadrado, o módulo do segundo ao quadrado, soma, tira a raiz, esse é o módulo do teu vetor resultante. Então, só para a gente puxar um pouquinho da memória lá de física 1, como é que você acha o módulo do resultante nesses casos específicos. E se o ângulo é genérico, tá? Um ângulo θ qualquer, que não é nem 0, nem 90, nem 180, aí você usa essa fórmula geral, essa aqui é para qualquer ângulo entre os dois vetores. Tá bom? E aí, olha que legal, essa aqui é uma imagenzinha para fechar a nossa aula sobre os fundamentos do magnetismo. Mostrar que as linhas resultantes, se eu tiver vários ímãs, aqui é o limite de um ímã, aqui é o limite de outro ímã, tá? E são ímãs que as linhas, ó, elas saem daqui e vão embora, fazem a volta para juntar lá do outro lado, ó. Não tem uma conexão nessas linhas aqui. Então isso aqui é um exemplo que eu tenho dois ímãs com polos de mesmo nome, que gera repulsão, as linhas não se conectam nesse caso da esquerda. Agora aqui não, ó, aqui eu tenho, por exemplo, um norte próximo de um sul. Como as linhas fora do ímã vão de norte para sul, elas fazem a conexão direta de um ímã para o outro. Então
permite a atração entre eles, tá? E lógico que aqui eu estou chutando, poderia ser norte aqui e sul aqui, porque o sentido eu não consigo ver, né? O sentido é uma convenção. Então as próprias linhas resultantes do campo magnético se alteram se você tiver vários campos ali na região. Tá certo? Então, gente, unidade de campo magnético, vetor é sempre direção tangente à linha, mesmo sentido da linha, se mede em Tesla no sistema internacional, tem outra unidade que é Gauss, e o campo resultante é sempre a soma vetorial dos campos que você tem naquele ponto. É isso que então encerra aí, né, a nossa primeira aula de magnetismo, que é a introdução aos fenômenos magnéticos. Até a próxima aula.